Iboroboia, Iboroboia Boxixi, O Nairifa, Aboru Boia Boxixi, O Boa Tua, Xiruri Bufumba, Bauro Milabel e Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá bem as execute, abençoe a cada um de nós aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé que Fauá. E vá sempre venha e esteja no caminho de cada um de vocês. Iborubô e Boxixi. Primeiramente, um bom dia, um bom domingo, um melhor final de semana e, acima de tudo, que todos tenham uma semana Odara de Odara. Que essa semana seja de paz, de saúde, de axé, de muito amor, de muito carinho, de muita prosperidade. Carinhosamente te peço para que faça teu comentário, dê a tua curtida no vídeo, se possível, dê aquele compartilhamento para que essa palavra que foi boa para ti, que ela também seja para todos os demais. Se possível, carinhosamente, faça isso. Mas até lá, vamos ao comprometimento que a gente tem com cada um de vocês que vem aqui e nos segue. Porque quando a gente vai ao sagrado, literalmente, buscar um caminho, uma orientação, um direcionamento, quando a gente está ali pedindo um Odu para Ifá, um direcionamento, a gente pede para que Oromilá oriente a todos aqueles sacerdotes, sacerdotisas, obás, alfacãs, iniciados, pais, mães de santo, todas as pessoas em geral, iniciados ou não, feitos ou não, que queiram a palavra de Ifá, que queiram receber a palavra de Ifá nesse domingo sagrado, para que através desse dia, né, de renascimento espiritual, pessoal, semanal, a gente possa traçar uma semana. Lembrando que isso aqui é só um direcionamento para que a gente possa, através de uma palavra recebida, buscar melhores direcionamentos. Aonde literalmente nós no país, né, estamos nos orientando de verdade, é como se tudo isso aqui estivesse sendo feito em cima de um Odu maior, ao qual os sacerdotes se juntaram, ao qual os sacerdotes se uniram, ao qual vários babalarros, né, junto ao sacerdote mais novo lá, o mais novo consagrado, o mais recém-consagrado, né, o novinho, literalmente ele tirou um Odu de direcionamento para o nosso país. Esse sim, ele está nos regendo, esse sim, ele está nos direcionando, esse sim, ele está para o Brasil. Esse aqui, quando eu pergunto, eu peço um Odu de direcionamento semanal para todos aqueles que nos seguem. Não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o país, não tem nada a ver com nada e com ninguém, e sim com as pessoas que querem ser direcionadas. Deixar isso muito bem claro, porque é uma das coisas que fala esse Odu e é uma das coisas que a gente traz como reflexão. Então amanhã, isso aqui não é uma associação, isso aqui é uma casa e um sacerdote que dá orientação de Ifá para os que querem orientação. Então é como se fosse direcionar os meus. Os meus quem? Só o que eu iniciei? Não, todos aqueles que param para escutar essa palavra. Todos aqueles que olham aquele sacerdote ali para poder buscar um direcionamento. Tem vários mensageiros. Eu escolho esse mensageiro aqui para ouvir. E se eu escolho esse mensageiro, Ifá vai me trazer uma boa palavra através desse aí. O resto, a nível Brasil, a nível literalmente, nós temos a nível Brasil, nós temos o direcionamento da nossa grande matriz, e literalmente, e eu tenho também a nível mundial. Então eu tenho o Betuá regendo o nosso país, eu tenho lá em Cuba, eu não lembro qual foi o Odu que foi região de Cuba, que é a voz dos nossos maiores, mas eu tenho também para o mundo, né, quando se tirou agora em junho, né, na nossa mãe África, quando trouxe um outro direcionamento. Então, fica ligado nisso, os conselhos estão lá, muito bem direcionados para que você possa ver. Mas na semana, a gente segue por aqui. Pois bem, o Odu que Ifá nos dá hoje, né, ele, primeira coisa que ele vem nos trazendo, o seu código ético, ele diz, o ifista, né, ele não deve se envaidecer de maneira nenhuma para que Olófin não o amaldiçoe. Recentemente, nós viemos de uma semana de dificuldades, que deveríamos ter muito cuidado com o riso,
porque depois delas vieram os prantos. E não só aconteceu aqui comigo, né? Meu filho excluiu literalmente tudo. Caraca, um bom trabalho, quase 3 meses de trabalho aqui, eles saiu deletando os vídeos todos. Caraca, eu literalmente entrei em prantos. Na minha vida em si não, mas aquilo ali, cara, tirou do eixo. Mas é o que eu mereço, já estava sendo avisado, então foi. Mas eu tive vários relatos que muitos nessa semana tiveram prantos. E é algo ocasionado por Olof. E a Olof direcionou, né, literalmente, direcionou para que fizéssemos o Saraecó. E teve uma galera pensando em fazer Nangareu, pensando isso, pensando aquilo. Então, embasado, a gente vai tirando experiências, né, vai vendo no que melhor orienta o sagrado. E quando a gente vê que vai sair do limite, vamos fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. Minha senhora, meus afilhados, eles detestam, mas eu gosto muito de fazer. É trabalhar o ebó de forma mental. Esse sim será o grande ebó que nós vamos fazer a partir desse jogo, para que amanhã não possa, achando que a gente está direcionando para uma coisa, está direcionando para outra completamente diferente, em cima de um bom trabalho, de um bonito trabalho, se transformar uma cagada só. Então, em cima disso, vamos buscar literalmente trabalhar o ebó da cabeça, né? Essa é a primeira coisa que diz. Então, estamos saindo de uma semana de prantos, estamos saindo de uma semana de alguns puderam sorrir, literalmente manter-se o sorriso, outros começaram a semana sorrindo e está terminando a semana literalmente chorando. Então, quando a gente entra assim, a gente dá conta, quem nos defendeu? Olof. Babá Olof. Então, quando eu trato de Olof, quando eu venho Olofim, o grande senhor do Palácio da Justiça, aquele que literalmente vai sentar e Oromilá como seu secretário, anota cada coisa que todos nós estamos fazendo aqui. Entenda, por mais que você queira justificar para qualquer um sacerdote, padre, pastor, pai de santo, mãe de santo, babalaô, o seu, né, o Buda lá, o bispo, qualquer um que você queira, quem está anotando a sua cadernetinha, das cagadas que você faz, como das coisas boas que você faz, não sou eu, e nem é nenhum deles. Então não adianta falar para mim, não adianta querer justificar para mim. É a mesma coisa quando no seu tratado, na sua livreta está dizendo assim, você não deve beber. Você vai para o seu sacerdote e diz, pô, posso tomar uma cervejinha hoje? Eu vou falar, pode. E aí você vai virar para mim, você vai virar para qualquer um e falar assim, hoje eu vou tomar aquela cervejinha porque meu padrinho deixou. E lá no Orum está assim, ó, a fulana ou fulano de tal falou que pode tomar cervejinha hoje porque o padrinho deixou. Aí, quando você for para a sentença, aí vai te perguntar assim, por que você tomou cervejinha naquele dia se você sabia que isso era um tabu seu, um euó seu? Ah, não, mas que ele deixou. Não. Você já sabia que era errado. Quando você foi perguntar, você foi tentar levar a sua responsabilidade para algo ou alguém daquilo que você deveria cumprir, não ele, porque ele tem o Odu dele, ele tem a profecia dele. Quando ele já te orienta e você quer insistir no erro, tinha o chamado livre-arbítrio, você faz o que você quer. E se ele te disser não, você vai falar não da mesma maneira, você vai criticar um monte de coisa. Então ele diz, você quer assim, da maneira que você quer se cuidar, então você se cuida. Não é isso? Então, cada um é responsável. E esse Oromilá, que é o testemunho da criação, e Bikeji Olodumare, ele está anotando tudo para esse senhor chamado Olofim. Quando chegar no julgamento, é à frente dele que você vai sentar, como eu vou sentar também, e eu tenho a ciência de cada coisa que eu vou responder. Se eu fiz coisas boas aqui, eu fiz coisas ruins, eu vou sentar, não vou ter jeito. Ah, porque eu sou babalaô, porque o Gunda QT é o queridinho de Olof, vou ser julgado. Por mais que o Olofim queira me defender, queira botar no coração, vão ter lá os meus ajoguns que vão dizer, não, aí você não pode defender, porque tu mais queira te defender, ele errou. E ele é o imoral, ele é o hipócrita, ele é isso, ele é aquilo, e vai condenar, e vai me condenar. Então, em outro diz que a mesma vara que o Oromilá bate em Chico, ele também bate em Francisco. Então não tem diferença. Ah, o Oromilá sempre faz algo pelas mulheres, mas se as mulheres vacilarem, vai entrar no livro e não tem jeito. E é em cima disso que a gente vai trabalhar para começar cada um buscar a sua positividade. E saiu de uma semana negativa,
e entra em outra semana negativa, numa negatividade de maus caminhos. Então, muitos não entenderam, muitos não conseguiram entender até hoje, né? E vai continuar insistindo. Vamos entrar numa semana de caminhos obscuros, vamos viver os caminhos, quer dizer, vamos quem queira viver. A negatividade vai estar aí, a obscuridade vai estar aí, os caminhos ruins vão estar aí, as coisas ruins vão estar aí. Vive quem cada um quiser. Mas muito mais além disso, vamos entrar por Odu. Quando Orunmila nos diz que a gente não deve se envaidecer, porque literalmente Olof vai nos amaldiçoar, e eu venho de uma semana de Olof, por isso eu entrei, porque Orunmila diz assim: eu tenho que ter muito cuidado com o meu envaidecimento, com aquela minha coisa que vai me inflando, me inchando, me levando a um outro estágio. E quando eu tenho isso, literalmente, eu me afasto do sagrado. Eu consigo literalmente me afastar do sagrado. Quanto mais próximo da minha vaidade, quanto mais próximo do meu orgulho, quanto mais próximo do meu ego, quanto mais próximo dos caminhos ruins, mais distante do sagrado eu estou. E literalmente, além de viver distante do sagrado, eu vivo também amaldiçoado por ele. Então, já a primeira coisa que coloca na cabeça é: não deixa a sua vaidade tocar, não deixa o seu ego subir, não deixa a sua negatividade geral e as escolhas dos maus caminhos te levarem a você se distanciar literalmente do sagrado. Que essas coisas se distanciem de ti e você puxe o sagrado para você. Se afaste cada vez mais do seu lado material e negativo e literalmente busque a sua bênção e a bênção do sagrado. Se eu tenho um caminho que está me dizendo que eu vou escolher maus caminhos e isso vai me afastar do sagrado, então eu escolho me aproximar do sagrado e me afastar dos maus caminhos. É assim que a gente se livra de uma negatividade em um estalar de dedos. Simplesmente com um ebó que a minha cabeça começa a fazer. Ao invés de eu me enfiar no ebó, ao invés de eu me enfiar em algo ou alguém, literalmente eu enfio naquela cabeça. Esse é um passo. Show? Falamos do código ético, falamos da profecia. Quem nos está nos defendendo é Orunmila. E Orunmila, eu sempre conto para todas as pessoas que vêm aqui, sempre passo para todos os meus afiliados, quando Orunmila nos abençoa ou nos defende, e ele traz sempre de melhor o quê? O que ele está nos trazendo hoje. E não tem ebó melhor, como também não tem ebó pior. Que é o Awo Soroifá. Como falar um Soroifá. O que é isso? Escutar os segredos sagrados de Orunmila, acatar os segredos sagrados de Orunmila, os aconselhamentos que Fá nos dá, as orientações que Fá nos dá e aplicar isso na minha vida. Eu sempre digo, eu quero pagar o bicho mais caro, o Erancó mais caro, aquele ali, o Obucó mais caro que eu possa pagar e oferendar para aquele santo, porque eu posso dizer: olha, fiz não é boa, mas dificilmente vou querer cumprir com a minha palavra. E lembra dos sabus que eu coloquei, que eu passei ali no início para a gente poder orientar? Parece fácil, mas é muito difícil. Você tem uma noção assim, eu estava conversando essa semana, eu peço aos meus afilhados, peço à minha senhora que tira doce da minha casa. Não deixa o doce entrar. Todos eles vão ali, aí pega lá, vai lá, bota lá no congelador, bota um sorvetinho, bota um docinho para mim ali. Cara, eu sou um drogado. O meu Odu diz, isso é uma besteira. Uma besteira. Não pode comer doce. Foi a primeira pergunta que o Babango me fez. Quando eu estava sentado ali, o Babango me olhou. Quando saiu o meu Odu, o Babango me olhou e falou assim: meu neto, você gosta de doce? E eu estava numa dieta ali, eu tava batendo já 75 quilos. Fiz meu Ifá, bem abaixo do peso, do meu peso normal. Estava conseguindo me vencer ali. Eu falei assim: não gosto. Aí ele falou assim, não falei não gosto, perdão. Não como. E ele falou assim: não come ou não gosta? Eu falei: não, eu amo doce. Ele falou: só queria saber se você, porque esse é o nosso pior negativo. Através do doce, as mulheres vão te usar ali para poder tirar o que você quer de você, mas muito mais além disso, vai te trazer problemas de doença. Cara, o que é um docinho? O que é um sorvetinho? O que é uma balinha? O que é uma coisa ali? Quando passaram anos, eu estava num processo aí, já tenho a obesidade como minha doença principal da minha vida, eu já nasci obeso e vou assim, né? Não tenho aquela obesidade mórbida, mas sou obeso.
e trago hoje todas as doenças, e uma delas veio chegando a diabetes. E a primeira coisa que o médico falou foi: Binho, corta o doce. E eu, caraca, olha o tamanho de um pequeno aconselhamento de Fá, o que ele estava me alertando quanto à vida. Então, cada um tem o seu negativo, e não adianta, e vai se cumprir. Então você tem que buscar literalmente isso. Então escolha viver os seus bons caminhos. Se aproximar do sagrado. O que é o seu sagrado? De que maneira você o enxerga? São os orixás? É Deus? É Jesus? É o Buda? A Orumilá, como nós falamos aqui? Não importa. O importa é que todos eles nos religam a algo maior. A Olodumare, a Orofim, a Olorum, a nossa grande trinca de reis. Literalmente, o Olodumare é um Deus único, mas nós temos os nossos deuses. Porque, literalmente, o Olodumare nos ensina que nós não conseguimos organizar uma casa sozinho, um estado sozinho, um país sozinho, o mundo sozinho. E se todos aqui precisam de secretário, por que o Olodumare também não precisa? O Olodumare também tem os seus secretários, os seus orixás, cada um dentro da sua função, cada um dentro do caminho, cada um responsável por ali. Então, nós devemos nos distanciar disso e nos aproximar literalmente ao sagrado. Vamos agora ao negativo desse iodo da semana. E isso é um pouco triste, muito triste. Vou tentar sair ao máximo do foco, porque isso aqui vai muito mais além. Esse é o Odu que está trazendo a semana, regendo a nossa semana. Ele diz assim, tem uma história que, em dado momento, Orumilá chegou na casa das pessoas, no povo, e as pessoas não tinham nada. E Orumilá literalmente foi para aquela terra e começou a trabalhar, em prol daquela terra ali, especificamente em cima de uma família. E pegou aquele camarada naquela família ali, foi direcionando ele para tudo quanto é canto e carregou com ele. O primeiro que levantou a vida dele, o primeiro a levantar a vida foi ele, aquele afilhado. E aí ele levantou, esse camarada melhorou a vida dele. E eles juntos começaram a levantar a vida de todo mundo. Cada um batia com problema, Orumilá junto desse afilhado resolvia. Outro batia com problema, Orumilá esse afilhado resolvia. Dado momento, quando eles estavam com todos os problemas sanados, Orumilá bateu na porta, né, desse afilhado, porque Orumilá, nesse ajudar, não só religiosamente, como pessoalmente, ele começou a tirar a sua própria comida e dar para o povo, né? Dá para o povo. E aí, quando chegou um determinado caminho, Orumilá não tinha o que comer. E ele bateu na casa desse afilhado. Ô, meu afilhado, bom dia. Eu posso almoçar na sua casa? E ele falou assim, ô, meu pai, eu tenho que consultar minha esposa, né? E Orumilá, consultar sua esposa? Mas por quê? Você não é meu afilhado? Ele falou, mas sabe, quem manda na casa da gente são as nossas mulheres, né? E Orumilá, não, tudo bem. E essa senhora falou assim, você vai dar comida para ele? E o camarada falou assim, mas esse cara ajudou a gente a sair da furada, esse cara ajudou a gente a sair dos caminhos negativos. E, cara, não só, mas como o nosso povo também. A gente não passa mais necessidade aqui, graças a Orumilá e seu oráculo de Fá. Ele falou assim, pois bem, mas se a gente botar um prato para ele, a gente vai ficar sem comida. A gente vai ficar sem despensa. A gente vai, se um bife eu podia deixar para amanhã, eu vou ter que gastar hoje. E o cara falou assim, mas a gente não tinha nem bife antes. A gente não tinha nem arroz, não tinha nem feijão. E hoje a gente tem uma despensa. E ela falou assim, mas essa dispensa pode acabar, como a dele acabou. E ele, o que eu falo? Fala que não dá. E o Orumilá falou, cara. E aí o cara foi para cima de Orumilá, e Orumilá, ouvindo, já tinha ouvido aquilo tudo, já preparado para se levantar. E ele falou assim, pois bem, bom, meu padrinho, não vai dar. A gente não tem comida suficiente. E o Orumilá falou, não, tudo bem.
tranquilo, tudo bem. E Oromilá literalmente começou ali, né? E aquelas pessoas, quando não mais precisaram daquele camarada, além de fechar todas as portas, Oromilá foi passando na rua e as pessoas fechando a porta, e Oromilá se entristecendo com aquilo. E além de fazer isso, começaram a faltar com respeito, né? Botar o dedo na cara daquele cara, falar: esse cara é um safado, esse cara é um bruxo, esse cara fez bruxaria, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo. E começaram, literalmente, né, a denigrir a vida de Oromilá, faltar com respeito a Ifá, faltar com respeito ao sacerdócio. Literalmente, Oromilá saiu daquele povo e foi para um povo vizinho para passar, né, toda aquela sua solidão, passar toda aquela sua tristeza, passar todos aqueles caminhos ali. E aí, o que aconteceu? Natureza do castigo, tudo aquilo começou a vir a rio abaixo. E esse afilhado foi o primeiro a voltar e procurar Oromilá desesperadamente. E Oromilá abriu a porta para esse afilhado. Porém, uma coisa foi o coração Oromilá, o sacerdócio Oromilá, o homem Oromilá. Ainda que sábio, fez com o sagrado: alguém chega na minha porta, eu tenho que abrir. Porém, outra foi o Ifá. E quando se consultou, Oromilá trouxe o Odu dele, não o Odu de Oromilá, e sim do afilhado, ao qual o Ifá mandou dizer para Oromilá: diga para ele que um amigo nunca se esquece. E o cara não teve coragem, é porque falar o nome já vai, porque o nome desse cara vai falar o nome do Odu. E o camarada não teve coragem de pedir mais nada. Porque ele literalmente entendeu que um amigo jamais poderia ser esquecido. E foi a partir daí que Oromilá disse que o desrespeito aos sacerdotes iriam acontecer. Aos pais e mães de santo, aos babalaôs, a todos aqueles que abrem suas portas, sejam os pastores, sejam os padres, sejam os babalaôs, sejam os pais e as mães de santo, os próprios pais, o próprio amigo que abre a porta para um outro, todo aquele sacerdote ou sacerdotisa ou não, que abre a sua porta da sua vida, da sua casa, para poder ajudar um próximo. Quando você ajuda, a mãe natureza desse camarada te esquecer. Não todos. Não todos. Mas será uma natureza. E foi aí que Oromilá disse assim, que um amigo jamais deveria ser esquecido. Porém, quando as pessoas não mais precisavam resolver seus problemas, era denegrindo os sacerdotes, denegrindo as sacerdotisas, que eles iriam seguir cumprindo, e aí vivendo os maus caminhos. Eu já abri minha porta para muita gente. Pessoas que chegaram aqui de todas as maneiras. E meu início foi um início muito de coração. E continua de coração. Porém, hoje muito mais de razão. Antes eu esperava, hoje não mais. Até mesmo porque eu tive uma afilhada, tenho uma afilhada, filha desse outro. Tenho 3 afilhados, filhos desse outro. Perdão, eu tenho 3 afilhados, filhos desse outro. É como se fosse me lembrar por todos os dias como vai ser quando eu pedir um prato de comida na vida de cada um deles. Ou me ajuda aqui, ou me ajuda ali. E literalmente o meu orgulho, a minha vaidade, o meu ego não vai permitir que eu faça isso. Não vai permitir. Mas, desde já, veja bem de que maneira que você vai conduzir não só a sua semana, como a sua vida, quando você não mais precisar da pessoa que um dia te estendeu a mão. É dessa maneira que você vai pagar? É com ingratidão que você vai pagar? É com fala que você vai pagar? Um determinado dia, aquele homem que está ali na minha parede me falou assim, eu acho que eu já falei isso aqui, mas vamos falar de novo, porque cabe muito isso aqui. Eu tinha muitos problemas com o meu padrinho, não por mim,
Porque as coisas que meu padrinho fazia, e eu queria que ele fizesse tudo o mais certinho possível, e as pessoas, eu tanto ouvia as pessoas falando de trás, e eu não aguentar aquilo ali, eu acabava comprando o barulho dele, e aí ia para cima dele, cobrando como se fosse o pai dele. E eu não sou o pai do meu padrinho, eu sou afilhado do meu padrinho. Esse era o erro com o meu padrinho. E eu, por várias vezes, me afastei dele por conta disso. Não de mim, e sim das pessoas. Que eu era usado literalmente para várias outras coisas, como disse o meu próprio Odu. E um dia, conversando com ele, eu falei, caraca, eu já não aguento mais o bigodinho, já não aguento mais meu padrinho, já não aguento mais isso. Porra, ele faz merda pra caramba, ele isso e aquilo. E o cara, porra, como é que a gente vai mudar? Ele falou assim, eu sei que meu afilhado tem muitos defeitos. Mas você, como sacerdote, hoje você tem que pensar de uma maneira diferente de todas as pessoas. Então eu vou te dizer assim, ó, tem alguma coisa que esse camarada fez de bom para você? Porque nós, sacerdotes amadurecidos, você está muito novo, filho, mas você tem que pensar diferente dos demais. Mas nós, amadurecidos, nós temos que pensar pensando em cima das pessoas, ou lembrar das pessoas em cima do que ela nos fez de bom. E o que ele fez de bom para você? Tem alguma coisa, dentre vários erros aí, que fez de bom para você? Porra, tem. O quê? Eu lembrei de todos os momentos que aquele camarada teve comigo quando eu não era nem babalaô. Comigo, com a minha senhora, com a mãe do meu Ifá, que era minha esposa na época, que é a mãe do meu filho. No momento que nós mais precisamos, toda hora esse camarada estava lá, fala, Biriquinha, tá aí? Desce aqui que o padrinho trouxe um frango. E lá no meio do Botafogo, lá na esquina da Clínica Santa Lúcia, de frente para a Coab, ali da Cobal de Botafogo, Coab não, a Cobal de Botafogo, a gente fazia bola ali, de manhã, de tarde, de noite. Era eu e ele olhando um para a cara do outro, porque todo mundo passava olhando para a gente sacrificando os bichos ali na esquina, fazendo ebole na esquina, e o Luquinha saiu daquele quadro que poderia, eu vi várias crianças lá não sair. Como eu posso esquecer de tudo que ele fez por mim em cima das coisas, quer dizer, do momento que eu mais precisei. Quando ele me estendeu a mão, esse cara é meu inimigo. Quando foi lá no velho, o velho me lembrou, se ele te deu o que ele te mais ama na vida, como esse cara pode ser teu inimigo? E literalmente eu estava vivendo esse odo aí, esquecendo de um grande amigo. E o grande amigo, aquele que faz algo pela gente, a gente não esquece. Será que eu realmente fui tão mal assim em todos os caminhos com cada um de vocês quando bateu aqui na porta? Será que o seu sacerdote, a sua sacerdotisa, seu pai de santo, sua mãe de santo, seu babalaô, foi tão mal com você quando você bateu na porta dele precisando de ajuda? É isso agora que você vai falar mal dele? Pô, vai falar mal dela? Porque arrumou um outro novo? Porque deixa você viver com os problemas. Passa o que você viveu porque foi gerando intimidade. Passa essa tua intimidade, os teus problemas. Quando você manda um fulano seu mandar para aquele lugar, manda esse que você está agora, ou essa que você está agora para aquele lugar, e você vai ver o que vai acontecer. Se não vai acontecer igual ou pior. Sabe qual é a diferença? Esse camarada não tem responsabilidade com você, essa pessoa não tem responsabilidade com você, então fica muito fácil cuidar. Eu via os velhos lá não querer iniciar ninguém. Eu falei, pô, mas não bateu na tua porta, tem que iniciar. Ele falou, é melhor consulente. Consulente não dá trabalho, afilhado dá. Afilhado traz comprometimento. E eu entendia o quão calejados eles estavam. Compreende? Então, muito cuidado ao você esquecer do amigo que estendeu a mão um dia. Porque um amigo, ele nunca esquece. Uma pessoa que abriu a porta da casa dela para te atender, seja te prestar alguma coisa, seja te atender, seja te ouvir, seja te socorrer, seja tirar a comida dele para botar no seu prato, seja tirar o dinheiro dele e botar lá. Esse camarada você não pode falar nunca. Essa camarada você não pode falar nunca. Seja a pior merda que ele venha fazer depois, te lembra como é que ele ali me ensinou, que um amigo a gente nunca mais esquece. E a gente tem que pensar das pessoas, lembrar das pessoas pelo bem que um dia ela nos fez. Porque quando a gente deixar o mal subir a nossa cabeça, literalmente a gente só pensa merda dali em diante.
Pensa nisso, e é uma coisa que o Oromilá nos traz nessa semana, um ebó de consciência, aonde está dizendo, vai continuar vivendo os maus caminhos? Então troca isso por bons caminhos. Já começa da sua consciência, a lembrar de cada amigo que estendeu a mão e que você não deveria jamais fechar sua porta. Primeiro testemunho, o Oromilá diz, complicado isso, não se criam cabritos dentro de casa. Quando você coloca um cabrito dentro da sua casa, está dizendo que ele vai te entregar para um caminho maior. Literalmente, a traição está na mesa. Ogum criou o pânico no mundo. Imagina eu sentar para almoçar com alguém, ceiar com alguém, e essa pessoa amanhã me trair. Tem noção do que a porta que abriu, do que fez, o quão triste o Oromilá pode estar nessa semana em prol da sua ação? Do que você vem fazendo com as pessoas que um dia te ajudaram? Olha isso, que feio. Que feio. Não viva isso de maneira nenhuma. Segundo o testemunho, Ifá nos diz que a primeira coisa que nós não devemos ser, para não viver a negatividade, é cabeça dura. Literalmente devemos esfriar a nossa cabeça, tranquilizar a nossa cabeça, entender que os pombos literalmente entregavam a carta que eles queriam entregar e não a que realmente existia. Então, quando você analisou todo esse amigo ou essa amiga, sentou na mesa com ele, comeu da mesma comida que ele e o traiu, foi por conta daquilo que você e o seu ego e a sua vaidade acharam. Porque a carta como lhe chegou não foi a carta ao qual realmente deveria ser entregue. E por isso os pombos de cor foram espraguejados e só os brancos foram literalmente abençoados. E por isso a gente nunca sacrifica um pombo de cor à cabeça, porque eles literalmente são os amaldiçoados por Olof, porque eles entregavam para a humanidade o que eles queriam entregar. A palavra como realmente deveria ser, elas não chegavam de Olof para a humanidade. Então, uma coisa é o que você ouve, o que você ouviu, o que você quis interpretar, e a outra realmente a coisa que é com a pessoa ao qual um dia lhe ajudou. Um dia como amigo, jamais como inimigo. Agora, no momento que você senta e você o trai, com certeza e seguridade, com toda certeza e seguridade, cabe analisar muito, todo o início. Como é que pode, da mesma vez que o velho falou para mim, o cara que te deu Ifá, como é que pode o seu pai de santo, a sua mãe de santo, aquele que abriu as portas para você fazer seu santo ali, confirmar seu santo ali, ele deu o melhor que ele poderia dar, que é um pedacinho dele, o santo seu nasceu do santo dele, ou do santo dela. Como é que essa pessoa pode se tornar o seu inimigo? Como? Como que um pai, como que uma mãe pode amanhã ser chamado de inimigo? Mas esse mundo tá tão maluco que literalmente eu vejo, pessoas mandando o pai ou a mãe tomar naquele lugar. Ai, cara, como é que isso tá? A gente está esquecendo. Vem cá, até hoje você crescer, para você amadurecer é muito fácil. É como o pessoal do jiu-jitsu reclama que, chego agora, eu preparo a pessoa, ensino ela a dar os rolamentos, ensino a segurar no kimono, segurar, fazer isso, fazer aquilo, os primeiros kata, as primeiras coisas, e depois vem lá, rouba ele da minha academia e leva ele para um lugar que ele diz ser melhor, porque ele vê a estrela ali, tira da minha casa. E aí, além de fazer isso, eu faço com que você vire a sua cabeça. Cada um tem o direito de seguir, cada um tem o direito de achar o que é melhor. O que você não tem o direito é falar mal ou fechar as portas para aquele que um dia ele fez bem. É isso que o Ifá está te dizendo. É essa reflexão que está te dizendo. E isso depois que aquele ali já deu o primeiro passo e o velho lá deu o segundo, cada vez mais, cara, a gente brigava e voltava. Hoje, pode falar qualquer coisa. Entra aqui, sai ali. E foi a duras penas, hein? Por isso já diz, a gente coloca a nossa própria cara a tapa e diz assim, mas tu foi 100%? Não fui. Não fui. Porém, eu pego essa religião para que eu possa evoluir. E se eu continuar errando, escolhendo os maus caminhos, eu vou ser um péssimo exemplo. Para quem? Primeiro para mim mesmo. Para mim mesmo. Eu estou aconselhando e não estou seguindo. Então, se meu Jubona erra ou não erra, dane-se.
se minha mãe de santo erra ou não erra, dane-se, meu pai já se foi, mas se meu pai errasse, eu errasse, dane-se. No dia que meu pai falou assim, Baco aí, oi meu pai, sua bênção, já estava com essa consciência, na hora, e tem que ser assim na hora, com todos aqueles sacerdotes, sacerdotisas da sua vida, assim como o amigo que te estendeu a mão, porque um amigo jamais se esquece. Na junção, Orometian te diz, primeira pata com a primeira do primeiro, já te diz assim, ó, perdão, tô falando perdão, por maior, falei até besteira, por maior que seja a orelha, ela jamais passa a cabeça. Olha, essa semana precisa de muito respeito com seu pai, com a sua mãe, com os seus maiores familiares, com o seu pai, com a sua mãe de santo, com o seu babalaô, com o seu olu ou seu aju, com o seu jubonã, com o seu pastor, com o seu padre, com o seu bispo, com todos os cargos que venham ter acima de ti, que sejam maiores. Essa é uma semana de trocar esses maus caminhos, consertar e modificar tudo isso. Claro, baixar a cabeça, enfiar o rabinho naquele lugar e é muito mais complicado, mas é o sagrado que te pede, porque por maior que seja a orelha, ela jamais passa a cabeça. Então o respeito é algo que nós temos que ter acima de qualquer coisa. Porque a cabeça são os nossos maiores. Sejam os de família carnal ou os de família espiritual, são os nossos maiores. E prima muito por respeito. Compreende? Ah, mas isso, aquilo. O que esse camarada fez por você? O que esse camarada fez por você? O que essa pessoa fez por você? Vale a pena tu viver seu sono, esse teu ego, tua vaidade, para que você ganhe o amaldiçoamento? Porque uma coisa é o que você está analisando e a outra coisa é o que realmente é. Quantas noites de sono essa pessoa deixou de ter com você? Quantas coisas em particular essa pessoa deixou de ter por conta de você? Aí você vai dizer, mas não é a função dela? É sim. Então, quando é a função dela, seria a sua de pelo menos ser grato. De você ter a gratidão dentro de você. Se você que não quiser mais, tudo bem, mas simplesmente não fale mal daquele que um dia te ajudou. Compreende? É o que Fá está te pedindo, não eu. Orometian te diz que tem uma coisa, que as aparências enganam, como diz esse próprio Odo. As aparências literalmente enganam. Então é uma coisa o que você consegue visualizar. A outra é o que esse Odu realmente está querendo te dizer. Não é bem assim, não é da maneira como você pensa, como disse os pombos. O recado não é dessa maneira. O que te contaram não é bem assim. Vai e conversa. Vai, bate na porta, bate na igreja, bate na casa de santo, bate no local daquele ali e fala assim, vem cá, o que aconteceu? Foi assim? Não. Ou foi? Sei. Cada um vai ter uma história, para isso do individual. Esse é um aconselhamento coletivo. Porém, aquele camarada ali também que a gente está falando dele pra caramba hoje, ele dizia que a cadeira mente. Não acredite na cadeira, porque a cadeira mente. Então quem senta aqui, que está ouvindo os aconselhamentos, não joga contra ele. Porém, Ifá está dizendo que se você quer saber como é que é Ifá, joga contra você. Se você parar para perguntar assim, não, fulano me sacaneou, fulano fez isso, o que você fez para fulano fazer isso com você? A primeira pergunta que tu tem que dizer. Será que você é realmente tão bonzinho? Eu sempre bato nessas teclas. E quando vai isso, o que acontece contigo, tu é merecedor. Entendeu? Porque se tu não for merecedor, o que vai ter de santo para poder te defender, vai ter de orixá para te defender agora. Quando você procura, meu filho, você vai achar. Com toda certeza e seguridade. Daí o Orometian nos termina com os odus de cima, nos fechando com 2 odus. E por mais uma semana fecha com o meu próprio odu, onde diz assim, primeiro, que a gente deve trabalhar em cima do nosso religioso, deixar todos os pessoais de lado e levar responsabilidade religiosa, responsabilidade, comprometimento acima de tudo. E por último, como já diz, por mais uma vez fecha, e cara, por que ele repete várias vezes?
porque até que a gente entenda. Se respeite para que seja respeitado. Se você não se respeitar, inclusive nessas suas ações, te lembra uma coisa: amanhã você vai ser pai, amanhã você vai ser mãe, amanhã você vai ser pai de santo, amanhã você vai ser mãe de santo, amanhã você vai ser babalaô e você vai ter filhos ou vai ter afilhados. E aí, tudo que você fez com esse camarada, com essa camarada, com seu pai, com a sua mãe, vai ter alguém para poder fazer contigo. Isso Ifá diz que não passa batido. Então, desde já, se respeite para que você seja amanhã respeitado. Dentre o mais, Borobó e Bochechê, desculpa, foi um pouquinho além, estamos com 40 minutos aí, mas foi algo necessário para que vocês pudessem ter o entendimento da palavra sagrada que Ifá está dando essa semana aos que queiram ouvir. E Boroboia e Bochechê, Onaire e Ifá, te lembra? Um amigo de verdade jamais deve ser esquecido. Ou quem te estendeu as mãos quando você mais precisou, jamais deve ser esquecido. Adaché.